da Biologia, está a concluir um duplo doutoramento em Ciências do Ambiente e na pasta conceptual. Essa que está no meio. Desculpa a minha introdução. Está a concluir um duplo doutoramento na Universidade Livre de Bruxelas e no de Amsterdão, perdão. Confundi as duas. E no Instituto Superior Técnico, e vai-nos falar então das evidências em torno das alterações climáticas e da negação dessas evidências, que é o tema do dia, a negação das evidências que existem, e passo a palavra já para ele. Está ligado? Boa tarde a todos. Eu queria começar rapidamente por agradecer à organização do ConceptCon 2015 o convite. Na realidade, e quero agradecer também a esta plateia bastante bem composta, num sábado à tarde. Agrada muito ver tantas pessoas interessadas em debater estes temas, quando tem sido muito frequente nos últimos tempos eu ver eventos muito interessantes como este a terem de facto uma afluência muito reduzida. Faço sempre pensar sobre que tipo de sociedade é que nós estamos a desenvolver. Portanto, agrada muito ter aqui este conjunto de pessoas a assistir hoje. E pronto, o tema que eu vos trago hoje tem a ver com o negacionismo e tem a ver com a questão das alterações climáticas. Eu vou começar por dar-vos uma ideia dos tópicos que eu vou abordar, é para terem uma noção, mais ou menos, à medida que forem ouvindo durante a próxima meia hora, 40 minutos, terem uma ideia do sentido que eu ainda irei tomar. Eu vou começar por falar um bocadinho das alterações. Eu não vou fazer nesta apresentação uma exposição de factos em favor das alterações climáticas ou, inclusive, factos que os negacionistas têm apresentado para contrariar essa ideia. Há, de facto, muito material disponível. Eu vou centrar muito na questão do negacionismo propriamente dito, da história dele dentro deste contexto. E, portanto, mas vou, apesar de tudo, tocar um bocadinho na questão concreta das alterações climáticas. Depois vou falar de negacionismo e de ceticismo, explicitar um bocadinho a diferença. E depois então vou abordar o negacionismo climático e vou expor algumas das estratégias que têm sido usadas dentro do negacionismo. Depois tento dar uma pequena ideia histórica do negacionismo climático, alguns dos personagens, algumas das pessoas que tiveram alguma exposição mediática concreta que acabou por impulsionar o negacionismo climático. E depois vou tentar explorar a questão do negacionismo do ponto de vista geográfico. Será que é uma questão global? Será que está localizada mais em determinados países, a Europa, os Estados Unidos? E vou depois tentar também explicar o que é que está por trás do ponto de vista da economia mundial em torno desta questão. E, portanto, se há ou se não há dinheiro envolvido. Vocês repararam, se calhar, alguns no subtítulo que eu escolhi para esta apresentação, em que eu falo de dinheiro, de medo e de conservadorismo. O dinheiro tem, neste caso concreto, um papel bastante importante. E depois vou, então, explicar um bocadinho melhor sobre a questão de até que ponto é que é ou não é difícil, do ponto de vista psicológico, lidar com o negacionismo. E aqui isto toca noutras questões de negacionistas também, mas eu acho que seria útil. E, portanto, começando logo pelos momentos-chave desta questão climática. O efeito estufa foi inicialmente escrito no século XIX e pelo Fourier. E portanto, já se sabia mais ou menos o que era a questão do efeito estufa na atmosfera. E já se discutia a importância do CO2 na atmosfera. Mas esta questão das alterações climáticas teve um momento importante em 1988. Em 88, James Hansen, que era diretor do Goddard Institute, ele foi chamado ao Congresso para testemunhar
ele tinha estado envolvido numa missão, portanto, uma sonda, no lançamento de uma sonda Pioneer para Vênus. A investigação dele tinha muito a ver com isto, tinha a ver com porque que em Vênus as temperaturas chegam aos 600 graus centígrados na atmosfera. Portanto, já se conheceu o efeito estufa cá, percebeu-se, compreendeu-se a importância do efeito estufa no planeta Vênus, e o James Hansen foi chamado ao Congresso para testemunhar em relação a até que ponto é que o efeito estufa na Terra já estava ou não a alterar-se, portanto, se estaria a intensificar por causa das emissões produzidas em particular, obviamente, já se falava das causas antropogénicas, portanto, do papel do homem nessa alteração. Este foi um momento muito importante, porque esta participação, ou testemunho junto do Congresso americano, teve exposição mediática e desencadeou alguma reação. Foi aí que se começou mais a falar de negacionismo do clima. A exposição mediática foi de facto muito ampla, portanto, foi a primeira altura em que o tema das alterações climáticas entrou nas capas de jornais de grande circulação, e em 95, quando já começava a haver alguma reação contra esta ideia sobretudo contra a ideia nesta altura ainda se falava, ainda se encontrava muito negacionismo em torno das alterações no seu total, se estariam a ocorrer ou não, mas já se começava também a entrar na questão da responsabilidade do homem ou não face às alterações. Depois, em 95, há aqui este outro momento particularmente importante, porque em 92, na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, lançou-se a Convenção de Combate às Alterações Climáticas. E a partir daí, de facto, o IPCC, o painel que foi criado na altura, um painel intergovernamental que tentava reunir a informação que a literatura científica ia produzindo em relação ao tema, já se estava a reunir, e houve um relatório, que foi o segundo relatório do IPCC em 95, que foi particularmente importante, porque foi a primeira vez que um relatório do IPCC referiu que as origens das alterações climáticas dificilmente, era muito improvável serem integralmente de origens naturais. Portanto, digamos que em 95 foi quando entrou com mais força a questão da responsabilidade humana. Portanto, estes foram dois momentos importantes, 88 e 95. Desde essa altura, a informação científica, portanto, o trabalho científico de investigadores das mais diversas áreas, estamos a falar de geólogos, estamos a falar de biólogos, estamos a falar de pessoas que trabalham com o pólen, portanto, não há uma definição estrita de climatologista, há pessoas que trabalham só no clima, mas as questões das alterações climáticas, digamos, recebem input de um conjunto de disciplinas muito amplo. Começaram a produzir muito mais informação desde os anos 90. Este é apenas um exemplo de um desses gráficos que se começou a trabalhar melhor e que mostra o registro histórico. Neste caso em particular é a concentração de dióxido de carbono na atmosfera em partes por milhão, e portanto era apenas um exemplo, talvez um dos melhores exemplos que eu podia trazer, que de facto revela de uma maneira relativamente clara, fácil até para um leigo observar, digamos, um registro gráfico alarmante e que rompe com a tendência, digamos, observada no registro fóssil e no registro já medido diretamente desde o século XIX com instrumentação meteorológica. Depois, portanto, depois desta informação ter começado a tornar-se mais substancial, o negacionismo climático começou a ganhar força. Agora, é importante distinguir neste momento da minha apresentação ceticismo e negacionismo. O que acontece é que desde muito cedo, desde os anos 90,
o negacionismo em torno da questão climática começou a ser tratado na imprensa, nos mídias, utilizando o termo ceticismo, não negacionismo. E o termo ceticismo foi, e continua ainda a ser, muito útil aos negacionistas. Há uma tentativa de aquisição de legitimidade ao negacionismo através da utilização desse termo. No entanto, são duas coisas distintas. E, portanto, uma das maneiras mais simples de distinguir estas duas coisas é usando uma forma de pensar desta forma. Portanto, um cético considera as evidências e depois tenta retirar uma conclusão a partir dessas evidências. As evidências que estão perante ele podem ir mudando e ele pode ir redefinindo a conclusão à medida que ele vai observando novas evidências. Já o negacionista faz um processo contrário. Ele também olha, também observa as evidências, mas já numa fase posterior. No raciocínio que ele faz, ele começa por ter uma conclusão. Esta escolha muitas vezes nem sempre é premeditada e consciente. Esta escolha da conclusão, muitas vezes é um processo inconsciente no indivíduo, tem a ver com a maneira como ele foi, a cultura que o rodeia, e portanto ele não tem noção que fez essa escolha. Muitas vezes, do ponto de vista do consciente, ele não vai assumir que fez essa escolha. Portanto, e não vale a pena entrar nessa discussão com ele. Agora, a verdade é, ele fez essa escolha e a partir daí ele começou um processo de seleção das evidências. Ele vai começar a selecionar as evidências que favorecem a conclusão que ele já tirou e vai começar a excluir outras. E portanto, há aqui um cético é o primeiro exemplo, o segundo exemplo é um negacionista. Dentro do negacionismo climático existem vários tipos de negacionismo. Por isso é que eles chamam isto de taxonomia do negacionismo climático. O Rahmstorf, em 2004, classificou em 3 tipos. O primeiro é negar tudo, negar a tendência. Não existem alterações climáticas, ponto final, está tudo igual. O segundo é, ok, tudo bem, existem alterações climáticas, mas a origem é natural, não há interferência humana. E é uma coisa que já se repetia no passado na história geológica da Terra. O terceiro tipo é, tudo bem, eu sei que existem alterações climáticas, a responsabilidade humana está lá, faz parte, mas os efeitos humanos nessa alteração são pequenos. E se calhar a alteração climática até é positiva, vai trazer benefícios. Esta divisão eu até considero relativamente simples. Existe uma outra, a segunda classificação, que eu acho mais interessante, também mais recente, 2010 e 2012, e à qual eu ainda acrescentei 2 pontos, por isso é que eles puseram 6 e eu acrescentei mais 2. Portanto, primeiro é negar que sequer ou que existe aumento de CO2 na atmosfera terrestre, ou negar que existem alterações. Depois, aceitar o aumento, negar que esse aumento tenha impacto no clima. Portanto, há mais CO2, mas não há alterações climáticas. Depois, aceitar as alterações climáticas, mas negar a causa humana. Aceitar a causa humana, mas supor ou especular que provavelmente vai ter um pequeno impacto. Ou então, aceitar que o impacto até pode ser muito grande, mas não vale a pena fazer nada em relação a isso. Até podemos tentar fazer qualquer coisa em relação a isso, mas isso deve surgir espontaneamente através de soluções tecnológicas que vão acabar por surgir. Mas há mais 2 tipos que eu tenho visto até bastante recente, nos últimos anos, a surgir com alguma força, que é sim, temos que fazer qualquer coisa. Acontece que, infelizmente, por questões económicas, o custo de reagir às alterações climáticas é demasiado dispendioso. E, portanto, este é um argumento muito usado nos últimos anos. E ainda mais, que eu considero ainda mais perverso, mas que está neste momento a ser usado nos Estados Unidos com muita força, é tentar recorrer à questão de liberdade e defender, negar as alterações climáticas através do direito à liberdade individual das empresas ou das pessoas de entenderem a realidade de uma maneira diferente. E tem funcionado muito bem nos Estados Unidos. Vocês mais aqui à frente vão perceber até que ponto é que funcionou. Porque a questão da liberdade é de facto uma questão que faz ferver muito facilmente as pessoas.
na atualidade. E, portanto, é de facto uma ferramenta que o negacionismo está agora a utilizar, muito perigosa. As estratégias que têm sido usadas, então, eu já estava a entrar um bocadinho neste tema, algumas vêm de décadas anteriores. O negacionismo climático começou por pegar logo em técnicas que estavam a ser usadas desde os anos 50 e 60 pela indústria tabaqueira para defender a ideia de que primeiro o tabaco não fazia mal e depois fazia mal, mas não fazia mal a pessoas ou ao fumador passivo. Também já estavam a ser usadas algumas estratégias por parte da indústria dos retardantes, material que retarda na mobília até que ponto é que ela vai arder ou não vai arder no caso do incêndio. Já havia várias indústrias a usarem tentativas de negacionismo e usarem como estratégias. Na indústria, nos anos 50, a indústria tabaqueira, aliás, foi a primeira a contratar uma empresa de relações públicas de imagem, uma empresa que ainda hoje existe, a Hill & Knowlton, que divulgava, aliás, o seu como produto a dúvida. Portanto, eles assumiam claramente que um dos produtos que vendiam era a capacidade de colocar dúvida na sociedade em relação a uma questão qualquer. E que, aliás, eles defendiam que a dúvida, enquanto produto que vendiam às empresas, era a melhor maneira de combater ideias que se pudessem estar a criar na sociedade por via da evidência científica. É mesmo assim, portanto, foi criada esta indústria, é uma indústria, de facto, a indústria do negacionismo. O playbook, e é mesmo assim, existe este playbook que eles desenvolveram na altura, foi usado, inclui a criação da dúvida, o questionar diretamente a ciência, que é uma coisa que, no entanto, já está a ser muito menos usada, porque, com o passar das décadas, começou a ser muito difícil questionar a ciência. Criar controvérsia funciona sempre, portanto, a partir do momento em que há uma controvérsia, as pessoas deixam de discutir factos e começam a discutir emoções, não é? Selecionar investigadores amigáveis, mais do que óbvio, não é? Escolher aquele. Atacar o mensageiro, esta já vem mais atrás de outros séculos, inclusive. Desviar a culpa, muito antiga também, encontrar aliados. E cá está, as últimas duas mais recentes, portanto, tentar usar as ideias libertárias, manipulá-las, e o objetivo último hoje em dia é sempre este: atrasar a regulamentação, tentar fazer com que demore mais tempo. Eles sabem, há muitos negacionistas que assumem que inevitavelmente vai existir regulamentação, vai existir, portanto, à escala global, a decisão emergente da humanidade vai tender para um dado sentido. E eles assumem que a gente quer tentar fazer com que isso demore o máximo tempo possível, do ponto de vista estritamente económico, geralmente. Algumas das frases começaram a ser ditas por algumas pessoas que tentaram negar a questão climática, e pus aqui alguns exemplos, não é? Portanto, não existe base científica para falar, não sabemos o suficiente sobre o clima, não sabemos sequer se existe um problema. Foram tudo frases ditas na comunicação social, que eu retirei exatamente como elas foram ditas nos anos 80 e 90. Estas são apenas mais algumas, a partir do momento em que começaram a aceitar que existiam alterações climáticas, mas simplesmente queriam era tentar questionar a ciência, não é? Portanto, falar do erro que os modelos têm, falar que existem coisas benéficas nas alterações climáticas, mais quente é melhor, etc. Eu vou referir aqui a alguns dos personagens, porque de facto é assim, os negacionistas do clima, se formos mesmo à procura deles, são muito poucos. Têm a capacidade de serem repetidos até à exaustão ao longo dos últimos 20 anos. E eu vou referir a alguns, já agora ficamos a conhecê-los melhor. Decorem estas caras, porque elas ainda andam por aí. O primeiro deles já está bastante velhote, o Sherlock Nixon. Vocês encontram vídeos dele a falar desde o início dos anos 80, ainda bastante jovem, a referir-se a esta questão. E o Ned Leonard, no final dos anos 80 e início dos anos 90, estes dois fizeram afirmações. Eles aceitavam que havia alterações climáticas, mas defendiam a ideia de que um aumento de CO2 provavelmente vai aumentar a produtividade
dos sistemas agrícolas, dos ecossistemas naturais, pelo simples facto de isto é uma coisa que a gente aprende facilmente, a questão a importância do CO2 de facto ao mundo vegetal. Apesar de tudo, nem é do pior. Aliás, o Itzel apresentou isto de uma maneira, ele é um académico, portanto, trabalhava nesta questão, ele apresentou isto de uma maneira bastante válida, não é? No início do estudo do clima, era importante, de facto, verificar se não haveria alguns efeitos benéficos ou interessantes que podiam vir do aumento da concentração do CO2. Aliás, nessa altura nem se falava, por exemplo, do efeito que o aumento da concentração do CO2 tem em coisas que não têm diretamente a ver com o clima. Por exemplo, mais CO2 na atmosfera também induz maior dissolução de CO2 na água dos oceanos e produz um aumento da acidez. E já nem é uma questão climática, é uma questão química, de mais acidez dos oceanos. Estes são mais recentes. O Stephen Milloy é um negacionista profissional, contratado por várias empresas. Ele era um negacionista profissional porque ele já foi usado no lobbying da indústria tabaqueira. Já foi, portanto, ele passou por vários tipos de negacionismo relacionado com várias indústrias e eleito sempre para cargos de direção em associações e organizações, que já vou falar delas, think tanks, que foram criados para tentar promover o negacionismo. O Lee Raymond fez muitas declarações, mas ele é um CEO da indústria petrolífera. Eu dou-lhe esse desconto, ele é mais honesto nesse negacionismo que ele utiliza. Ele é muito básico na forma como tenta fazer o negacionismo. Fala em variabilidade, não percebe nada disto, quer dizer, ele não é um académico da área, mas pelo menos as pessoas percebem o interesse direto que ele tem na questão, ou ser um CEO de uma grande petrolífera, da maior, aliás. Ele, em particular, tenta usar muito esta questão de precisamos de mais dados. É uma ótima maneira de protelar o avanço da regulamentação, é insistir de, ok, ainda não temos o suficiente. Houve um momento mais importante, já estamos aqui evoluídos, não é? Estamos a chegar agora a anos mais próximos do momento atual. Em 2004 houve um momento importante, um momento em que esta senhora, que agora está em Harvard, na altura não estava, a Naomi Oreskes, ela questionou-se, ela disse, ok, tudo bem, há pessoas a dizerem que colocarem muitas dúvidas em relação à questão das alterações climáticas. Vamos pegar na literatura científica e vamos, afinal, ver se existem ou se não existem, até que ponto é que existem posições científicas a explicar a questão das alterações climáticas e outras a contrariá-la. E recolheram 10 anos de literatura e, na verdade, usando uma expressão-chave, que foi Global Climate Change, não foi só Climate Change, foi Global, isso reduziu um bocado a amostra, mas a amostra foi na ordem dos milhares, aliás, perto de milhares, 928 publicações, e ela não estava à espera disto. Ela estava à espera de alguns dos resultados a contrariarem, a apresentarem evidências de que afinal não há alterações climáticas. O que ela acabou por encontrar foi nenhum. Em 928 publicações que referiam a expressão Global Climate Change, não havia nenhum artigo publicado em publicações sujeita à avaliação por pares, portanto, sem ser divulgação imediata ao público, não havia nenhuma que de facto apresentasse a documentação científica. E portanto ela começou a pensar, há um debate, mas o debate não é científico. Portanto, este debate que eu tenho observado nas notícias a acontecer não é um debate científico. E isto teve imensa cobertura porque saiu na Science. De facto, o artigo dela teve impacto. Entretanto, pronto, eu fui buscar estes dois senhores porque estamos a chegar a um aspecto interessante. Portanto, retenham esta ideia. Há um debate, mas não é científico. E agora vamos tentar perceber porque é que o debate não é científico. Eu vou pegar em dois negacionistas que são, talvez, fazem parte da elite. O Frederick Seitz e o Fred Singer. Porque existe uma elite. Há convenções organizadas hoje em dia que chamam estas pessoas e elas são tipo cabeça de cartaz daquele evento naquele dia. O Frederick Seitz e o Fred Singer são, de facto, elite. Porquê? O Frederick Seitz é um físico reputado. Ele, de facto, fez um trabalho muito importante quando era mais novo,
em questões de solid state, portanto, do estado sólido. Ele era um físico que trabalhava sobre as questões do estado sólido da matéria. O problema é que ele de facto, houve uma altura em que ele começou a ser pago pela indústria da tabaqueira para fazer algum trabalho. A partir dessa altura, ele começou a ser um investigador com tendências negacionistas. E quando chegou à questão climática, ele imediatamente começou a pronunciar-se em relação à indústria climática, apesar de ele não ter trabalho nenhum na área. O segundo que eu escolhi falar é mais famoso ainda, é ainda muito requisitado para falar sobre este tema, é o Fred Singer. O Fred Singer é doutorado, de facto, ele é físico, ainda por cima trabalha em questões da atmosfera, de Princeton. Também trabalhou para a indústria tabaqueira. E ele, de facto, tem um historial longo. Ele tem trabalhos, ele começou a falar, negou os efeitos do tabaco, negou, quando houve a questão do ozono nos anos 80, ele negou que houvesse, de facto, um problema com a camada do ozono. Ele tentou negar a relação entre raios ultravioletas e a emergência de cancro da pele. Ele nega, logo de início, ele começou por negar que haviam alterações climáticas em curso. Depois começou a aceitar que haviam e que era a questão do CO2 contribuía, talvez não fosse o CO2, talvez fosse o gás. Depois começou a aceitar que havia e que até era o CO2, mas afinal era benéfico. Portanto, ele tem vindo a alterar o seu tipo de, eu ia dizer organizacionismo, mas teimosia em relação à questão. E nos últimos anos começou a ser muito explícito. Ele começou a acusar os ambientalistas que falam nestas questões de querer reduzir o consumo energético, de querer interferir na política económica. E ele é um daqueles que não gosta de ser acusado de ser negacionista. Ele, de facto, ele frustra-se muito quando as pessoas o tratam de negacionista. Ele insiste que é um cético. E diz que os negacionistas estão a dar um mau nome aos céticos. Eu acho fantástico, porque é ele próprio que está a fazer isso. Só que ele vai muito mais longe. Ele, por causa do IPCC, do qual ele não faz parte, porque ele não trabalha nestas questões agora, nas últimas 2 décadas, ele criou o NIPCC, que é o painel não governamental para as alterações climáticas, e começou a publicar relatórios. Estes dois, Climate Change Reconsidered e Climate Change Reconsidered 2, são exemplos de relatórios que têm sido exaustivamente usados pela comunicação social americana, em particular pela Fox News. Só para dar um exemplo daquilo que estes relatórios fazem, temos aqui mais um gráfico daqueles bastante conhecidos: temperaturas a oscilar, mas com uma tendência de 1980 a 2015, por acaso é 2014, com tendências claras que se observam quando se trabalha de 1980 a 2015, mas se vocês consultarem estes relatórios onde ele faz o revisionismo, não é, do clima, encontram apenas a amostragem que vai de 80 a perto do ano 2000, porque usando aquela amostragem, que é o traço que está azul, a tendência é uma tendência quase estacionária. Portanto, ele faz uma seleção dos anos que convém ao ponto de vista que ele está a querer impor à sociedade. Agora, o que é que eles têm em comum? O Further Insights do Fred Singer. Vamos tentar perceber, afinal, então, se isto não é um dado científico, o que é? Eles trabalharam na Guerra Fria, intensamente. Eles trabalharam para os militares em questões de indústria de armamento, de produção de mísseis. E, portanto, foram pessoas que acumularam muito cedo na carreira deles digamos, a sua ideologia explícita anticomunista a outras questões. As questões de amianto, dos pesticidas, do tabaco, dos efeitos do tabaco, etc. E o que é que isto tem em comum? Isto são tudo temas que exigem a ação por parte do Estado. Portanto, estes dois senhores têm-se manifestado ao longo dos últimos 40 anos em todas as questões que vão surgindo e que exigem resposta por parte do Estado. No fundo, eles assumem que o Estado deve ter um papel pouco importante e pouco interventivo na sociedade.
Portanto, estamos a conseguir chegar então ao cerne. Isto é uma discussão, um debate que não é científico, mas político. E é tão político que esta última expressão que está aqui em baixo tem sido usada muito por eles. Eles dizem que os ambientalistas que falam destes temas são melancias. São verdes por fora e vermelhos por dentro. Eles assumem que a questão climática é comunista. É uma forma de socialismo, é uma estratégia para o socialismo avançar nos Estados Unidos. E portanto a questão é então, mas afinal o negacionismo é global ou é particularmente americano ou anglo-saxónico? Este tema foi trabalhado pelo Reuters Institute para o estudo do jornalismo. Portanto, o James Painter fez um trabalho sobre isto, pegou em artigos de jornal que foram saindo e começou a trabalhá-los e à procura de 3.000 artigos de dois períodos, de 2007, 2009 e 2010, e de vários países, portanto, Brasil, China, França, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. Conclusões a que ele chegou. Primeiro, o número de artigos da imprensa anglo-saxónica, Reino Unido e Estados Unidos, foi o único sítio onde houve um aumento entre estes dois períodos, portanto, 2007 e 2010, houve um aumento de publicações, mas 80% dos artigos da imprensa que tocavam na questão, que tentavam usar o negacionismo, 80% delas foram artigos que saíram na comunicação social americana e britânica. E mais de 40% não eram de facto artigos científicos que saíram, etc. Não, eram editoriais e colunas de opinião. Ele tirou mais uma série de conclusões, que aqui estão, mas o essencial é isto. De facto, há uma diferença entre a Europa e o universo anglo-saxónico nesta questão. E essa diferença foi a comunicação social nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tentou refletir ou passar para a população a ideia de que havia controvérsia na comunidade científica e que a questão estava dividida. Enquanto na Europa dar-se muito pouca atenção a quem tentava negar estas questões climáticas e ao dar-se muito mais atenção aos resultados que iam sair do trabalho científico, que, como o Orestes tinha reparado há bocado em 2004, nunca conseguiam atestar cientificamente a não existência de alternativas climáticas. A verdade é que a população europeia é muito menos negacionista e duvidosa em relação ao clima do que nos Estados Unidos. Portanto, isto de facto é um problema sobretudo americano. E é um problema americano. Porque a comunicação social na América teve esta evolução tão diferente da comunicação social na Europa? É que na América aconteceu uma coisa que não aconteceu na Europa, e que foi, na América houve de facto a criação de think tanks, portanto de organizações criadas especificamente para fazer sair informação ou desinformação, porque a maior parte delas assume, se lhes perguntarem, os responsáveis assumem que não fazem ciência, utilizam a ciência dos outros. E portanto o que eles fazem é de facto seleção daquilo que vai sendo dito e manipulação dela. E foram criados por grandes grupos económicos. Eu vou dar aqui um exemplo, não é? Estes três senhores que então são os Koch brothers, portanto, o Charles e David Koch, têm uma fortuna associada a várias indústrias, mas em particular a petrolífera, e eles criaram institutos como o George Marshall Institute e o Cato Institute, que, e vocês veem que o Cato Institute, aquilo é uma fotografia da sede, portanto, isto são organizações criadas, mas com muitos meios, portanto, contratam muitas pessoas e muitos académicos em fase de início de carreira e colocam muito dinheiro para que saiam relatórios constantemente. Aliás, fazem comunicados de imprensa diários. É esta a pressão que os mídias americanos estão sujeitos destas organizações. E depois fazem estas coisas absolutamente incríveis. O há bocado falei-vos do painel intergovernamental que é o IPCC, e falei-vos daquela organização que o Fred Singer criou, que é o painel não governamental. O IPCC utiliza trabalho de milhares de cientistas. O NIPCC são 15 indivíduos que se reúnem de vez em quando. A verdade é que eles depois produzem relatórios
Este é o relatório do IPCC, da esquerda. Este é o relatório deles. O relatório deles recria na íntegra o visual do primeiro, acrescenta-lhe a palavra adendo por cima, ou seja, eles utilizam como título adenda, que é para os congressistas americanos, os senadores menos atentos, a pensarem então a adquirir um produto que atualiza a informação do relatório do IPCC, mas eles vão mais longe do que isso. No interior destes relatórios, página a página, eles recriam o grafismo do relatório, mas alteram o texto. Isto é apenas um exemplo, mas todas as páginas daqueles relatórios são exatamente idênticas. Pequenas diferenças, reparem que o copo d'água não é o mesmo. Mas a diferença é, por exemplo, nestas duas páginas, eu vou-vos dar dois exemplos de frases que eles alteraram nesta caixa. Nesta caixa que está a ver. Onde se lê no relatório do IPCC que as alterações climáticas já alteraram e continuarão a alterar o ciclo da água e que a ocorrência temporal, a quantidade de água portanto, são importantes, eles têm uma frase diferente. Eles dizem que alterar a composição da atmosfera tem impacto no ciclo hídrico, mas é apenas através da umidade da atmosfera. Pequena diferença neste caso. Numa outra frase, o relatório do IPCC diz: as cheias e as secas vão aumentar em frequência e vão se tornar mais intensas. A frase que eles têm é: os modelos climáticos geralmente prevêem que as cheias e que as secas podem aumentar no futuro, mas no presente, por evidência empírica, apoia esta previsão. Portanto, eles basicamente fizeram uma cópia do relatório e acrescentaram dúvida. Uma frase no futuro para acrescentar dúvida, para dizer há poucas evidências. E portanto é este nível que estamos a falar, de desinformação quase assumida. Outro exemplo que foi muito recente, que vocês devem ter ouvido falar dele, foi esta petição, a petição de Orban. Tem sido usada de uma forma ridícula até pela maior parte dos negacionistas que são convidados a falar na comunicação social. Eles dizem: ok, esta petição foi assinada por 31 mil investigadores e doutorados e pedia ao Presidente Obama para no início do mandato dele, para não ratificar Kyoto e portanto, para não reagir. Acontece que esta petição foi logo de imediato rejeitada por falta de rigor na verificação dos signatários. Aliás, esta petição tinha como signatários o Darwin, estava lá, Spice Girls, a Jerry Elliott, e personagens do Star Wars, estava lá também. Vocês veem, foi com este rigor que eles fizeram o filme que ele traz. Mas está a continuar a ser usado, vocês podem ver a Fox News. De vez em quando está-se a discutir clima lá, fala-se desta petição e dizem: mas há muitos cientistas que assinaram a petição a duvidar da questão climática. Não são assim tantos, de facto, aquela petição não disparada. Depois em 2006, vocês sabem o que aconteceu em 2006, não é? Em 2006, a verdade é conveniente sim. Isto foi um grande contra-ataque, digamos assim, que teve dois grandes aliados, que era, por um lado, de facto, a comunidade científica, o material estava produzido, e depois uma figura de grande poder político que já, o Al Gore, já se interessava pelo estudo do clima há uns bons anos, desde o início dos anos 80, e quando ele produziu isto houve uma grande mudança. Na Europa isto teve um efeito brutal. Eu na altura estava em Bruxelas a fazer precisamente lobbying em relação a questões de ambiente junto das instituições, e eu notei a diferença. Quer dizer, eu notei a diferença de um dia para o outro. O filme saiu para os cinemas e de repente pessoas que queriam falar de clima, técnicos da Comissão Europeia, dirigentes, queriam abordar o tema, estavam alarmados, estavam nervosos com a questão, queriam iniciar processos legislativos. E portanto teve um grande impacto, e na América também teve. Em 2009 surge o contra-ataque da indústria da desinformação dos negacionistas, com o Climate Gate. Estávamos muito perto primeiro da cimeira de Durban e depois da Copenhague. E o Climate Gate foi um ataque informático aos servidores da Universidade de East Anglia, e onde eles conseguiram lá retirar muitos e-mails, e alguns destes e-mails, pelo menos quatro investigadores, mostravam discussão que eles selecionaram para tentar dar a entender à sociedade civil de que haveria pressão por parte de alguns investigadores em não publicar artigos de outros investigadores que estavam a tentar dizer que não havia alterações climáticas.
isto teve efeito. A cimeira de Durban foi uma cimeira, de facto, muito pouco ambiciosa, não se aprovou nada interessante, e Copenhaga também. Portanto, estes destaques que surgem geralmente nos meses antes das cimeiras importantes, de facto, têm conseguido protelar a tomada de decisões. Os grandes financiadores da desinformação, eu já vos falei de alguns, não é? A ExxonMobil. Agora, isto é uma questão interessante. A ExxonMobil criou mais de 30 organizações diferentes. E as organizações têm sempre nomes do género Citizens for the Climate ou Coalition for Climate Change. Quem não conhecer em detalhe vai pensar, de facto, que são ONGs que estão a tratar do assunto. E eles criaram uma chamada Americans for Prosperity. Esta Americans for Prosperity recebeu muito dinheiro, começou a andar pelos Estados Unidos a tentar colocar dúvida e deu origem, começou a usar o argumento dos direitos fundamentais e da liberdade e deu origem a um novo movimento. E eu agora pergunto se alguém quer arriscar e dizer qual é que foi o movimento a que isto deu origem. Exatamente. O Tea Party. O Tea Party surgiu do Americans for Prosperity e teve, como vocês sabem, teve de facto um impacto muito grande. Teve um impacto tão grande que alguns republicanos que em 2008 estavam nos mídias a dizerem que as alterações climáticas eram uma questão que tinha que abordar. O Mitt Romney, candidato à presidência americana, ele dizia que as alterações climáticas é um problema que nós temos que lidar com elas. O representante dos republicanos na Câmara de Representantes, a mesma coisa. E na verdade eles num ano mudaram completamente o discurso. O Newt Gingrich mudaram, foi num ano, no início do ano e no fim do ano, mudaram completamente o discurso por causa do Tea Party. No fim do ano estavam todos a dizer: eu acho que não há alterações climáticas, precisamos de mais dados, etc. E ironias, a verdade é que os grandes financiadores da desinformação em relação ao clima são os que vão tirar mais proveito do avanço das alterações climáticas. A ExxonMobil, que andou a pagar e criar organizações para negar o clima, por causa do degelo do Ártico, aquele gráfico ali tem a ver com a quantidade de gelo, com a extensão do gelo no Ártico, por causa da retração do gelo, assinou com o Putin um acordo que lhes permite fazer a extração na zona russa do Ártico de petróleo. E neste momento vão tirar proveito das alterações climáticas, extrair petróleo de sítios onde antes não conseguiam porque o gelo recuou. E agora chegamos à questão das trincheiras da ideologia, então. Por que razão persiste esta politização? E isto tem a ver com questões de facto de política, mas tem a ver com questões de política associadas à ideologia. Saiu este artigo há tempos. Este artigo usou o Kremlin, 223, 107, é mais do dobro. O Kremlin, de facto, é positivo. As pessoas que tinham um bocadinho mais de conhecimentos matemáticos não eram tão imediatas na resposta. E começavam a olhar para isto e pensavam assim: mas espera aí, afinal, não é bem assim. Porque se 25% dos pacientes que usaram o creme pioraram, apenas 16% dos que não usaram o creme pioraram. Portanto, usar o creme, se calhar, piorou. Portanto, há uma maior porcentagem de indivíduos que pioraram usando o creme do que não usando. E, portanto, o que ele começou por concluir neste momento foi que o conhecimento matemático tinha aqui alguma influência. Só que o problema é, até se a questão não tiver a ver com cremes, tiver a ver com, por exemplo, uso de armas na América ou alterações climáticas. Os resultados são os mesmos, exceto um pequeno detalhe, é que a capacidade matemática, o efeito dela, desaparece. De repente, se as pessoas que têm mais capacidade matemática começam a fazer as contas e verificam que as contas não são favoráveis à posição que elas têm por causa da ideologia que têm, não quererem que as armas sejam regulamentadas ou não acreditarem nas alterações climáticas, elas ignoram o conhecimento matemático que têm e conseguem dar a resposta conveniente. Isto é alarmante. Portanto, o que isto mostra é que quanto mais qualificadas as pessoas estão, do ponto de vista das suas qualificações académicas, mais entrincheiradas ficam nas questões se elas tiverem uma ligação à ideologia política ou à religião que têm. E ele, Duncan, chamou isto a teoria da cognição protetora da identidade. Basicamente o que ele concluiu foi, o que ele verificou foi: existem mecanismos que podem ser inconscientes de proteção da identidade
Se a pessoa construiu uma identidade que está associada a uma determinada tribo, grupo, religião, política, não vai ser com argumentação que a pessoa vai, digamos, mudar de posição, porque a argumentação vai pôr em causa a sua identidade. E nesse conflito a identidade ganha. Portanto, defender a identidade, defender a pertença a um grupo é mais forte do que o conhecimento factual. Isto coloca-nos um grande desafio. Isto basicamente mostra que as pessoas, a única maneira de reagir a isto é mesmo isto, as pessoas não podem recear a mudança. Não é? Elas têm que ter a capacidade para mudar, mas há de facto pessoas que receiam a mudança. E, ao recear a mudança, vão aderir a ideologias conservadoras, convenientes. E a questão que eu coloco é, então, e se a decisão emergente da civilização humana, aquela que adquire movimento à face planetária, for conservadora? Ou seja, não responder à mudança. Como é que nós temos que reagir? Esta é a dúvida que eu coloco no fim da minha apresentação. Fazendo um breve resumo, então, este é o meu último slide, das conclusões. Portanto, as conclusões a que eu cheguei deste estudo foi, primeiro, ceticismo e negacionismo são coisas diferentes. Existem várias categorias de negacionismo. As estratégias usadas são antigas, são repetidas. É, de facto, ainda um fenómeno anglo-saxónico, sobretudo, que está a ser financiado. Há indústrias que o financiam, mas a questão está profundamente politizada e, digamos, este proteccionismo identitário é um desafio que agora nós, enquanto civilização, sociedades, temos que começar a discutir como lidar com eles, porque de facto é um desafio, de facto, um bocadinho fora do comum, não é? Temos que discutir a nossa natureza e perceber como é que podemos contrariá-la para o nosso próprio bem. Esse é que é o grande desafio. E pronto, obrigado. Deixo-vos com estas duas notícias desta semana. Isto foi a discussão, estamos quase, daqui a uma semana, temos a Cimeira em Paris. E a sessão do Parlamento Inglês para discutir essa Cimeira tinha menos de 10% dos deputados lá presentes. E esta foi desta semana também. Aqui na quarta-feira, o Senado americano produziu legislação que anula a legislação anti-emissões de gases de efeito de estufa. O Obama já disse que vai vetar isto, portanto, ele não vai deixar passar esta proposta legislativa dos republicanos americanos. Mas isso é para mostrar como o negacionismo está forte e vai continuar a afetar e estão a tentar que esta cimeira daqui de uma semana seja mais um protelamento da questão. Obrigado.